Bom dia, pessoal. Sou a Beatriz, responsável pela Nutri-Escolar. Vim bater um papo com vocês hoje sobre as perguntas, né? Que sempre acontecem aqui na live e muitas vezes não dá tempo de responder. Então hoje vamos aproveitar para tirar todas as dúvidas, para esclarecer aí todas as questões que vocês precisam na escola. Esperar o pessoal entrar. Bom dia, Regina. Sejam muito bem-vindos. Bastante gente que eu vi que acompanhou as lives que eu fiz, a live de ontem com a Letícia. Então vamos lá, pessoal. Eu vou começar a responder algumas perguntas que eu anotei aqui, né? Que já me mandaram em lives anteriores. Enquanto isso, eu vou pedir para vocês irem me escrevendo aqui, tá? As dúvidas de vocês. Começando pelos bebedouros, que sempre surge uma dúvida. Está proibido, tá, a utilização dos bebedouros, porém, o que é permitido? É aquela função que vocês apertam o botão para encher um copo, encher uma squeeze, enfim. O que está proibido é o aluno ter o contato, né, com a boca no equipamento. E nesse protocolo que saiu do governo de reabertura, ele coloca como item obrigatório que a escola ofereça água potável, ou seja, não precisa ser água lacrada, individual. Se a escola tiver essa condição e puder fazer isso, maravilha. Mas se não for possível, tenham a água potável, façam um laudo de potabilidade da água da escola, isso é muito importante, e a limpeza da caixa da água no período correto. Ambos precisam ser feitos a cada 6 meses, tá? Então, essa é a resposta sobre os bebedouros. Uma outra questão que sempre surge aqui é sobre o ar-condicionado e os equipamentos, enfim, equipamentos de... Opa, desculpa. O que a gente precisa entender? Não é uma proibição, tá? A utilização de ar-condicionado. Eles estão recomendando que as escolas optem pela ventilação natural. O que a gente não pode esquecer é que dentro de uma cozinha, todas as portas, mesmo que ficarem abertas, janelas abertas, a gente vai precisar daquela tela, né, de proteção contra insetos, enfim. Então não dá para você imaginar que você está numa área da escola, numa cozinha, né, numa área de manipulação, que você vai deixar tudo aberto e o ar ventilando. Muitas vezes essa tela não deixa, né, o ar entrar, como se estivesse sem a tela, no caso. Então, muitas cozinhas são pequenas, muitas cozinhas são muito quentes e muitas escolas optam por ter um ar-condicionado dentro dessa área de manipulação. Não é proibido. O que precisa ser feito é a troca dos filtros, a higienização do equipamento dentro do período correto, que é a cada 6 meses. Este certificado, essa documentação precisa estar na pasta da nutrição. Toda nutricionista que trabalha em escola precisa dar o suporte para a instituição nessa pasta de documentação administrativa relacionada à nutrição. Várias fiscalizações, até a de ensino atualmente, entre várias outras, pedem para ver essa pasta da nutrição quando vão visitar a escola. E muitas vezes se confunde com a pasta do controle de qualidade que fica na cozinha. É outra coisa, é uma pasta de controle de documentos. Lá vai precisar ter o certificado do controle de pragas, que precisa ser feito a cada 6 meses, ou para casos específicos, se a empresa que a escola contrata designa que precisa ser feito a cada 3 meses, por exemplo. Então, normalmente a cada 6 meses, mas tem alguns casos que a periodicidade é um pouco menor. Limpeza da caixa da água a cada 6 meses. Sempre tirar o laudo da potabilidade da água, isso é muito importante. E aí vocês podem pensar, bom, em quais pontos a gente vai fazer a retirada desse laudo, né? Na saída da caixa da água, que vai para todos os... vai para geral da escola. E eu acho bem importante também a torneira que sai a água que vocês usam para fazer os alimentos, tá? E o filtro que as crianças bebem água. Então são os pontos principais para que vocês coletem
que a empresa terceirizada colete esse laudo de potabilidade da água a cada 6 meses, o que inclusive o governo está exigindo nessa reabertura, que a escola ofereça água potável, comprovadamente potável. Outro documento imprescindível para essa pasta, calibração dos termômetros utilizados na cozinha. Tanto faz se é o espeto, se é o infravermelho. Eu sempre recomendo o termômetro infravermelho, ele é muito mais prático, ele é muito mais rápido, tá? Em 3 segundos ele dá a temperatura para vocês de congelado, quente, frio. A gente sabe que precisa coletar, aferir temperatura de vários itens várias vezes ao dia. Então, quanto mais rápido for esse equipamento, né, mais preciso for esse equipamento, melhor. Então, vocês vão fazer a calibração do termômetro, vão conferir se essa calibração do termômetro da cozinha está em dia para a reabertura da escola também. E esse certificado deve constar nessa pasta administrativa da nutrição. Ele tem a validade de 1 ano. Então, sempre, todos os anos, vocês precisam fazer essa calibração do termômetro. Mas e aí como é que faz, né? Porque a gente vai ficar 1 semana sem termômetro na escola, né? Quando for fazer a calibração. Então, o ideal é que a escola tenha 2 termômetros para que neste momento ela não fique sem esse equipamento para fazer o devido controle de qualidade, tá? Alguém aqui tem alguma dúvida referente a bebedouro, que eu falei, ar-condicionado, climatizadores, pasta de documentação da nutrição? Tem vários outros documentos, tá, que precisa estar nessa pasta. Vejo muita gente também sempre comentando sobre a utilização das máscaras. Existe uma nota técnica da Anvisa que saiu, né, agora em relação à reabertura de estabelecimentos comerciais que têm manipuladores de alimentos. Então, o que eles colocam como obrigatoriedade? Que eles utilizem máscara de boca e nariz. A Face Shield, que é aquela máscara tipo visor, não é obrigatória dentro da cozinha. A recomendação para essa máscara ser utilizada é com contato com fornecedores externos, no momento que o manipulador sai da cozinha para fazer outras atividades, por exemplo. Então, vamos supor, funcionário saiu para ir ao banheiro, funcionário da cozinha saiu para ir para uma sala de aula, saiu para fazer um recebimento. É uma forma dele proteger essa máscara de boca e nariz, tá? Que ele usa. E essa máscara de boca e nariz, ela precisa ser trocada a cada 2 ou 3 horas, ou se ela molhar, se ela rasgar, se acontecer qualquer acidente. Então, a escola vai ter 2 opções: usar a máscara reutilizável ou a descartável. Tudo depende dos funcionários dessa escola, da confiança, né, da gestão da escola com esses funcionários, porque todos precisarão fazer a devida higienização e desinfecção adequada dessas máscaras, ou a escola precisa poder oferecer isso. Depende da realidade de cada uma. Se por conta de redução de custo, de sustentabilidade, a escola optar pela máscara reutilizável, que eu particularmente acho muito bacana, lembrem-se, os funcionários vão precisar de cerca de 4 máscaras por dia, pensando em 8 horas de trabalho, tá? Então, se ele precisar trocar a cada 2 horas essa máscara, são 4 máscaras ao dia. Como fazer esse controle da troca das máscaras? Utilizando cores diferentes ou algum sinal. É até bacana que essa máscara seja branca, tá? Porque se ela for inteira vermelha, se ela for inteira verde, inteira azul, como que você vai ver algumas vezes se essa máscara tá suja, né? Então, uma opção, talvez, é ter uma máscara branquinha com algum detalhe na lateral, com algum bordadinho, alguma coisa que dê para fazer uma verificação rápida, porém que dê para ver se essa máscara tá limpa, tá higienizada, enfim. E a máscara que um funcionário usar durante um dia inteiro, no dia seguinte ele vai precisar usar um outro jogo de máscara, né? Porque ele vai precisar lavar e desinfectar todas essas máscaras. Isso é bem importante. Então, vocês precisam oferecer 8 máscaras, pensando na utilização de dias alternados, mais algumas para casos emergenciais. Pensem nisso,
Então pensem aí numa quantidade de 10, 12 máscaras por funcionário, tá? Nessa reabertura, se vocês forem utilizar a reutilizável. Depois, se não der certo, se vocês verem que não está funcionando, vocês não estão seguros, não pensem duas vezes em trocar pela descartável. A gente não pode, por uma ação tão boba, né, como essa, colocar em risco a escola, a saúde de todos os alunos, dos próprios colaboradores, enfim, tá? Também me perguntaram bastante ontem, durante a live, sobre as luvas. O manipulador de alimento, ele não precisa utilizar luvas para fazer as refeições. Nesse momento, o que é mais importante é a lavagem das mãos. Os funcionários precisarão ser muito bem treinados. A gente sempre fala, né, que a escola que já tinha a presença da nutricionista, os funcionários que já estavam acostumados com a rotina do controle de qualidade já faziam essa prática. Mas agora a gente vai precisar reforçar, agora a gente vai precisar treinar. E não são em poucos dias antes da abertura da escola, né? É importante que as escolas façam isso com um tempo hábil, né? Antes do dia 8 de setembro, por exemplo. Os funcionários precisam estar preparados, eles precisam entender como é a rotina, eles precisam entender a importância, por exemplo, da lavagem das mãos, em quais momentos fazer a lavagem das mãos, como fazer a lavagem das mãos. Existe uma dinâmica muito legal, que eu gosto muito, tem até uma foto e um vídeo no Instagram da Nutri Escolar, mostrando com tinta guache. A tinta guache, ela é super fácil de tirar, né? Então, você só passa uma água, ela sai. E tem de várias cores, cores vivas. Então, como que é legal fazer uma dinâmica de treinamento para lavagem das mãos com os manipuladores? Vendem os olhos desses manipuladores, deixam eles sem enxergar nada. E aí vocês vão colocar um pouquinho dessa tinta guache. Pensando que, qual é a quantidade, normalmente, de sabonete que eles usam para fazer essa lavagem das mãos? Porque se for uma quantidade muito pequena, ele vai esfregar, pode fazer até certinho, né? Só que não vai ser suficiente para preencher tudo. Então, é até uma coisa legal de mostrar. Você pega um colaborador, coloca uma quantidade menor na mão dele, pede para ele lavar a mão com o olho vendado, fazendo os movimentos que ele faria normalmente. Então, a tinta vai preenchendo todos os lugares que ele esfregar. E com outro colaborador, você coloca uma quantidade um pouco maior, enfim. Qual é o resultado dessa brincadeira? Depois de tirar a venda, depois dos 30 segundos de lavagem de mãos, a gente vai ver aonde que a mão está sem tinta. Aonde que esse funcionário não está lavando direito. Se ele está lavando até o local adequado, né? Que não é só a mão. Tem que vir até aqui. Então, é uma forma da gente fazer brincando e saindo um pouco daquela realidade do PowerPoint ou de explicação, que é tanta informação que fica até um pouco chato. Fazer essas atividades para os funcionários entenderem e verem aonde eles estão errando. Né? Eles têm boa vontade, eles querem fazer as coisas direito, eles precisam ser treinados. É isso. E essa atividade, ela pode ser repetida constantemente, não precisa ser só uma vez. Né? É uma forma de lembrar como que a lavagem das mãos precisa ser feita. E aí, no período da distribuição dos alimentos, os funcionários que forem montar os pratos vão precisar usar a luva descartável. Tá? Aí sim, é um momento em que é obrigatória a utilização da luva descartável. E não adianta pensar que a luva vai suprir a lavagem das mãos. Não, não vai. Então, o funcionário precisa lavar a mão antes e depois de usar a luva. E não é porque ele está com a luva que ele pode fazer qualquer movimento, sair da área que ele está montando um prato, por exemplo, ir para um outro ambiente, sair, voltar. Se ele fizer isso, ele vai precisar tirar essa luva e jogar fora. Tá? Isso é uma coisa assim que precisa ser treinada e precisa ser entendida. Porque muita gente acha que está seguro com a luva, né? Que não precisa fazer uma troca adequada, enfim. Então, para cada turno, troquem as luvas. Se sair do ambiente, troque a luva de novo. Enfim. E aí, a gente tem outras ocasiões em que os funcionários precisarão utilizar luvas. Só que a gente pode pensar em uma forma mais econômica para a escola,
e que não agrida tanto ao meio ambiente com o tanto de lixo gerado, que são as luvas reutilizáveis, aquelas luvas de borracha. Por exemplo, para fazer desinfecção de hortifruti, então sempre que chegar um hortifruti, os funcionários vão precisar usar uma luva. Antes e depois de fazer essa atividade, eles podem fazer a desinfecção dessa luva com hipoclorito de sódio a 0,5%, que inclusive é uma indicação do protocolo do CIESP, ou álcool 70%, tá? Então, antes de usar a luva e depois de usar essa luva, fazer essa desinfecção. Luvas para retirada de lixo, luvas para manipulação de produtos de limpeza e luvas para o recebimento de mercadorias. Importante aqui separar por cores, né? Eu não posso usar a mesma luva para fazer higienização e desinfecção de hortifruti para manipular um produto de limpeza, ou para retirar o lixo, ou para ir pegar um produto que está chegando, que eu estou recebendo na escola. Então, tenham cores certas para cada atividade. Peçam para a nutricionista da escola desenvolver os POPs, que são os procedimentos operacionais padronizados, em cima dessa organização em que cada um de vocês vão montar. Exemplo, luva de borracha amarela é exclusiva para desinfecção de hortifruti. Luva de borracha verde é exclusiva para recebimento de mercadorias. Luva de borracha preta é exclusiva para manipulação de produtos de limpeza e por aí vai, tá? Então, tenham essa organização, tenham um procedimento operacional padronizado linkado, né, ao manual de boas práticas e também como uma comunicação interna, são os POPs de parede que a gente chama, sinalizando de uma forma fácil como que o funcionário precisa proceder, qual é a cor da luva para aquela atividade. Eles vão precisar se habituar a essa nova realidade, né? Não vai ser tão tranquilo assim, a escola reabriu e de repente ele já sabe que precisa ser cor tal, atividade tal. Não. Então, tenham isso como aviso de parede, foto da luva, foto da cor da luva, para que é cada uma. Isso vai reforçando e vai facilitando a vida desse funcionário no dia a dia. Entrando para a questão de refeitórios, de lanche das crianças, quais são as indicações atuais, tá? No protocolo do governo, está proibido que as escolas façam atividades educacionais de nutrição. Então, tudo aquilo que a gente fazia de exploração de alimentos em conjunto, atividades de culinária, está proibido. Está proibido por quê? Porque é uma dinâmica que as crianças ficam mais aglomeradas, que as crianças compartilham utensílios. Por isso está proibido. É claro que existem escolas que têm a condição de utilizar utensílios individuais. As realidades são muito diferentes. Mas como proceder neste momento para que a gente não tenha problema, né, com essa obrigatoriedade que está no protocolo? Aproveitem o momento das refeições. Né? Ontem, quem assistiu minha live com a Letícia, com a coordenadora pedagógica, escutou ela falando, né? A importância da gente transformar esse momento que vai ser tão diferente das refeições das crianças em possibilidades para ser uma ocasião divertida. Então, por que não, no momento da refeição, não contar uma história, não cantar uma música, não fazer uma exploração de um alimento, não falar sobre um alimento? E aí a Ana Júlia está me perguntando aqui, mas a parte teórica pode? Pode. Se você estiver numa sala de aula com os alunos cumprindo distanciamento social, não tem porquê, né, não poder fazer isso. Eu acho que o que eles mais estão indicando são aquelas atividades que as crianças compartilham utensílios e os próprios alimentos. Então, eu acredito que o momento das refeições é um momento super adequado para que alguma atividade seja feita de forma individual, mas que dê o apoio para que esse momento seja mais engraçado, seja mais animado, né? Vai ser tudo muito novo para as crianças. Os funcionários estarão paramentados, as crianças vão precisar sentar no distanciamento social, os lugares estarão demarcados, muitas vezes eles estarão se alimentando em outros ambientes da escola, então a gente precisa manter o grande motivo, assim, né? O que está em volta da alimentação da escola, da introdução alimentar? É o carinho, é o amor, são os funcionários seguros e tranquilos para fazer isso, tá? Então vamos tentar ter esse pensamento um pouco mais real, um pouco mais humano,
dessa nova realidade? Por que eu sempre falo, eu peço muito para que todos vocês façam os treinamentos com antecedência, façam as simulações com antecedência, para que todos estejam preparados e seguros para esse momento do retorno das aulas. Tá? Isso é muito importante, gente. É claro que depois que a escola abrir, com o dia a dia, algumas coisas não vão dar certo, né? E a gente precisa desse retorno, desse feedback, que os funcionários falem para nós ou para a gestão da escola, gente, não está funcionando. E aí o que a gente vai fazer? Vamos mudar a estratégia. Para tudo tem solução. O que a gente não pode fazer é cometer os erros básicos, né? Os funcionários precisam estar aptos a utilizarem os equipamentos de proteção individuais adequados. Precisam saber lavar as mãos. Os ambientes da escola, para a utilização de qualquer ambiente para fazer a refeição, isso já precisa estar organizado, os lugares precisam estar demarcados. Não é de última hora que se vai fazer isso, né? Deixa eu responder aqui umas perguntinhas já. Onde podemos acessar esse protocolo do governo? Se você procurar na internet, você vai encontrar, tá? Protocolo sanitário da primeira etapa de reabertura das escolas. Tem de todos os níveis, até ensino superior. E aí, se você olhar, vão ter recomendações e obrigatoriedades. Fala desde a entrada dos funcionários na escola até distribuição de alimentos, enfim. Então, se vocês colocarem lá no Google esse protocolo do governo, vocês encontram. Ou depois mandam uma mensagem para mim no Instagram da Nutri Escolar que eu compartilho com vocês, tá? É importante que esses novos manuais de boas práticas, né, que as nutricionistas estão desenvolvendo, as escolas precisam ter esse documento. Alguns chamam de plano de contingência. Eu denominei o novo manual de boas práticas para cozinhas, lactários e refeitórios, tá? Para a reabertura das escolas, porque muitos processos mudaram. É engraçado porque para as escolas que já tinham a nutricionista, que já cumpriam os processos da legislação, que já estava acostumada com o controle de qualidade, vai ser tudo muito mais fácil, né? A gente vai precisar fazer algumas adaptações, mas os funcionários já sabem lavar a mão, os funcionários já sabem preencher planilha de temperatura, os funcionários já sabem fazer uma limpeza adequada, a gestão da escola já está acostumada com esses controles da nutricionista, com os documentos que eles precisam ter em dia. Então fica tudo mais fácil. E aí, de repente, a gente chegou num momento em que ninguém tem mais saída. Agora vai precisar organizar. Então, para as escolas que não tinham essa realidade, essa rotina com a nutricionista, seja uma assessoria, seja, enfim, qualquer tipo de contrato, agora é a hora, tá? Agora vocês vão precisar. Eu tenho visto nas minhas reuniões de alinhamento com as escolas que eu atendo, eles falando, nossa, eu não imaginei que era tanta coisa. E é bastante coisa. É desde a entrada do manipulador na escola até a documentação. Então, parem para pensar. É a entrada do manipulador, o uniforme que ele vai usar, o EPI que ele vai usar, qual é a forma prática de fazer isso funcionar, como que o recebimento dos alimentos precisa ser feito, aonde, como fazer a desinfecção, como guardar, como deve estar um estoque, como deve estar um equipamento de refrigeração, qual é o mapeamento das superfícies e dos utensílios mais utilizados na cozinha para a gente reforçar a higienização e desinfecção, aonde serão os locais da escola para fazer a distribuição das refeições, se já existe uma organização prévia da quantidade de alunos que essa escola vai receber, né? Isso é mega importante. Então, como que a escola vai abrir para a primeira etapa sem ter uma estimativa média de quantos alunos irão retornar, né? Como que a gente vai saber se só o refeitório da escola, dividido por turnos, vai suprir a necessidade? Ou se a gente vai precisar usar outros ambientes? Quais outros ambientes seriam esses? Então, tudo precisa estar extremamente organizado, tá? Além da distância e higienização das mãos, tem alguma recomendação para as crianças? Na verdade, essa questão da distância para as crianças, no próprio protocolo do governo, ele coloca como uma recomendação e não como uma obrigatoriedade. Por quê? Porque a gente sabe que é muito difícil, né, que as crianças mantenham o dia inteiro um distanciamento social de 1,5 metro. Então, pode acontecer
de muitas vezes elas se encostarem, elas ficarem mais próximas do que a recomendação. Como proceder neste caso? Mantendo todos os ambientes da escola devidamente higienizado e desinfectado, todos os brinquedos, todos os utensílios, todas as superfícies, porque daí é a forma que a gente vai conseguir evitar que alguma contaminação aconteça, principalmente de criança para criança, porque na maioria das vezes a gente sabe que a criança é assintomática, né? Então a gente precisa ter esse cuidado assíduo mesmo na escola e dentro do próprio refeitório, né? Eu tava fazendo uma reunião, aí me deu um plim, eu pensei assim, tá, mas tudo bem. E se no momento da refeição acontecer da criança compartilhar um utensílio? O que a gente pode fazer? Você vai gritar com a criança? Você vai entrar em desespero? Não, não vai. Você vai lavar a mão dessa criança, passar álcool 70% e trocar o utensílio que ela está usando. Ela e essa outra pessoa que fizeram esse compartilhamento. Tá? Então, são formas de proceder em casos emergenciais. Pensem nisso. Pensem em casos extremos, como vocês vão fazer. Para a escola, por exemplo, que separar um ambiente externo e arejado para as refeições. E se tiver um dia de chuva? Qual vai ser a segunda opção? Os lugares já estarão demarcados nessa segunda opção? Os locais para serem apoiados, os pratos das crianças, né? É um espaço seguro? As crianças vão conseguir fazer a lavagem das mãos? Enfim. E sobre a lavagem das mãos, gente, nesse protocolo do governo, ele fala que pode ser utilizado o álcool 70%. Eu parto do princípio que o álcool 70% é uma utilização complementar da lavagem das mãos, tá? Mas a gente sabe que em casos urgentes, pode ser que uma criança, que um colaborador não consiga imediatamente lavar a mão. Às vezes ele está num ambiente que não tem uma pia e ele precisa se proteger. Para esse caso, eu concordo em utilizar o álcool 70, tá? Então, além da distância e higienização das mãos, tem alguma recomendação para as crianças? Sim, não compartilharem utensílios, mas isso pode acontecer. O distanciamento também muitas vezes pode ser menor do que 1,5 m, tá? Mas é isso. É importante que as próprias crianças na entrada das escolas tenham sinais e sintomas aferidos. Estou vendo muitas escolas fazendo de uma forma mais fácil para que não tenha aglomeração de criança na porta. Estão utilizando aplicativo, algum programa que seja mais fácil das mães, dos familiares informarem possíveis sinais e sintomas depois do final de semana ou na entrada diária de bebês e crianças na escola. Porque imagina, para o colaborador, vocês conseguem fazer uma organização por turnos, enfim, por portões diferentes, muitas vezes. Mas e na entrada das crianças? Se ela tiver que entrar ainda com uma mãe, para a mãe passar uma informação na hora, vai ser muito complicado. Vocês podem fazer se isso der certo para a sua escola, mas uma alternativa é usar um aplicativo, algum tipo de comunicação que seja mais fácil de um familiar preencher um checklist de sim e não sobre sinais e sintomas e liberar a entrada dessa criança e somente ter a temperatura ferida na entrada da escola, tá? Que isso a gente não pode deixar de fazer. Então, os pais informam sinais e sintomas e na entrada da escola essa criança tem a temperatura ferida. Tudo sempre documentado, isso é muito importante. Se chega uma fiscalização, se acontece uma intercorrência, mostrar que vocês têm todas as informações dos funcionários, que está devidamente assinado, inclusive, e das crianças, é completamente diferente, né? De acontecer algo e vocês não terem nenhuma forma documentada para mostrar que vocês estão fazendo todo esse controle. Então, pensem nisso, tá? Pensem em como tornar isso uma ação mais fácil no dia a dia. Sobre a squeeze de água do infantil, tem algum protocolo? Pode deixar a água por um tempo ou tem que tomar e descartar toda vez? Não existe um protocolo falando sobre o descarte da água. Existe um protocolo sobre o bebedouro, que tem alguns protocolos falando sobre o bebedouro, tá? Inclusive do governo. Ele tá falando que é proibida a utilização do bebedouro, aquele de boca, mas que vocês podem utilizar para encher squeeze ou copos. Isso está liberado. Só que lembrem-se, é uma superfície em que muitas pessoas vão encostar.
Então, a desinfecção tem que ser feita o tempo todo, antes e depois de cada pessoa encostar e apertar o botão para sair essa água ou para aqueles outros filtros de abrir. Enfim, tenha um álcool 70 fácil ali, tá? Para que vocês possam apertar e encostar nesse equipamento sem oferecer risco. Então, não precisa ser necessariamente um copinho. Desculpa, gente. Não precisa ser necessariamente um copo de água lacrado nem nada disso. A água precisa ser potável, como eu falei no começo da live, né? Da importância de fazer a potabilidade da água. E a cada 6 meses, da saída da caixa da água, dos filtros em que as crianças tomam água e da água que sai da torneira da cozinha, que a escola utiliza para fazer as refeições dos alunos. Esse laudo vai informar se a água está potável, se a água está devida para o consumo humano, se a água está apropriada. Então é isso que vai assegurar vocês. Muitas escolas ficam preocupadas e compram água, né, porque não querem utilizar o filtro e acham que a qualidade da água é menor. Não, não é. Desde que vocês tenham esse controle em dia. É muito menos custo, né, para a escola. E vocês estão cumprindo com a legislação, então vocês estão dentro do esperado, tá? Falando um pouquinho mais desse momento do refeitório, gente, então aproveitem as refeições para fazer uma exploração com bebês. Então vamos supor, no almoço do bebê vai ter uma batata doce. Por que não deixar um pedacinho para o bebê fazer uma exploração sensorial? Por que não no almoço, nas refeições das crianças, não contar uma história, não falar sobre algum alimento que tem naquele prato? E aí outra coisa muito importante, as crianças estão há meses em casa, né? Bebês, crianças. E a gente sabe que a maioria delas comem muitas coisas na escola, mas não comem em casa. Os pais até desacreditam, eles só acreditam com os vídeos, né? Que a gente manda, com as fotos que a gente manda, para eles verem que o filho está comendo de verdade. Mas não adianta agora a gente voltar com tudo e com aquela rotina que a gente já estava fazendo da introdução alimentar. Com vegetais muito diferentes, com legumes muito diferentes, com tipos de feijões muito diferentes, tá? Carnes. É um momento em que muito possivelmente as crianças vão recusar, elas estarão mais seletivas. Então a gente precisa começar do zero praticamente, voltar a fazer um trabalho aos poucos e aí sim ir progredindo nos tipos dos alimentos ofertados, enfim. Isso também vale para berçário. Muitas vezes os bebês teriam uma progressão na escola de consistência, de variedade de alimentos que eles não tiveram em casa. Os pais não têm tempo, não têm paciência, isso é super normal. Então vamos dar uns 2 passinhos para trás aí e começar com calma com esses cardápios. Além de tudo, estamos no momento que os funcionários vão precisar se habituar a essa nova rotina. Então, cardápios muito complexos, com preparações muito complexas, eu acredito que não seja adequado para esse momento. Não estou falando para a escola aumentar o aporte de industrializados, estou falando que existem preparações mais fáceis para serem oferecidas neste momento. A preferência é que vocês ofereçam frutas, legumes e verduras da estação, aumentem o aporte de vitaminas e minerais, vitamina C, ferro, zinco, selênio, para manter a imunidade das crianças em dia, né? É um baita diferencial para esse momento. Mostrem para as famílias, façam um protocolo, um material, falando sobre a preocupação que vocês estão com a alimentação das crianças, né? Na reabertura da escola e para este momento que nós estamos. Ofereçam um cardápio rico em nutrientes, né? Tenham essa preocupação, vendam isso para os pais, isso é muito importante. Falem sobre a seletividade da volta, o trabalho que vocês farão, os cardápios mais simples, porém muito nutritivos que vocês oferecerão. Outro ponto que a gente falou bastante aqui, ontem na live, é que talvez seja um momento para os cozinheiros aparecerem mais na vida dessas crianças. Algumas escolas adotam uma brincadeira das crianças entrarem na cozinha e conhecerem a área de produção, e esses cozinheiros são presentes até nos momentos das refeições, mas outras não.
Então, já que vai estar tudo tão diferente, tudo tão mais sério, com menos crianças, com distanciamento, com paramentação de tudo, por que não incluir o cozinheiro no momento da refeição? Fazer ele participar disso? Ele é tão importante para a escola, né? As crianças amam a comida da escola normalmente. Então, essa pessoa, neste momento, pode ser muito importante para vocês, pode ajudar muito vocês. A criança poderá trazer lanche de casa? Gente, não é uma proibição, mas eu acredito que a gente está num momento em que o máximo que vocês conseguirem oferecer coisas de dentro da escola é melhor. Porque como que a gente vai saber se as famílias estão realmente tomando o devido cuidado com a higienização e desinfecção, né? Dos utensílios e de tudo. Será que é realmente mais vantajoso, por exemplo? Já me perguntaram isso. Cada criança traz o seu utensílio de casa, mas para quê? Vai ter que desinfectar na escola. Se a escola segue os protocolos da nutrição, por que ficar recebendo coisa de fora? Isso pode gerar alguma contaminação. Entendeu? Então, pode vir lanche de fora, porém, a lancheira vai ter que ser desinfectada na entrada, todas as embalagens, vai precisar existir todo esse cuidado. E para as escolas que oferecem refeições e lanches e que alguns pais não aderem a isso, aproveitem este momento para vender isso para esses pais. Em relação à segurança, em relação à qualidade, tá? Acaba sendo até mais vantajoso para vocês. Os sindicatos tinham que batalhar mais juntos ao governo. Sim. O próprio Ciesp, ele pelas informações que eu tive, está sempre em comunicação, sempre brigando aí pelas escolas. Quanto aos copos de água do berçário, ontem na live foi abordado sobre a troca da água após cada utilização do copo. Este copo terá que ser esterilizado cada vez que realizar a troca de água? Cada vez que vocês forem lavar este copo, ele vai precisar ser esterilizado. Se um bebê está tomando uma água e você vai encher este copo com mais água, não precisa esterilizar novamente, tá? E o que é essa troca da água? Essa troca da água é assim, você não vai deixar um bebê com o mesmo copo durante 5 horas do dia, né? Isso é uma coisa usual, não é por conta do coronavírus, não tem nada a ver. E aí, pegando esse link aqui do copo para bebê, gente, vamos falar sobre lactário, né? As indicações do lactário são as mesmas indicações para a cozinha, quanto a distanciamento social, mapeamento de superfícies, dos utensílios que precisarão ser lavados, desinfectados com uma frequência maior. Acho sim que aquele tapete sanitizante, se possível, na entrada de cozinhas e lactários é uma vantagem, porque existe sim uma rotatividade de funcionários nesse ambiente da escola. É um momento em que todos precisam estar muito conscientes da paramentação na entrada da cozinha, do lactário, do refeitório. Muito comum que os donos da escola, os gestores da escola entrem rapidinho para pegar alguma coisa, então assim, já era proibido. E agora, principalmente, não existe uma entrada sem touca, uma entrada sem lavar a mão, uma entrada com uma roupa que essa pessoa pode ter saído da escola, então precisa ter uma proteção. Pensem em tudo isso. Então, por que não colocar também um tapete, né, nessas entradas? Tudo bem, tem na entrada da escola, eu sei, mas tem vários ambientes na escola, né? Então, se for possível, por que não colocar esses tapetes nessas demais entradas dos ambientes, tá? Só uma sugestão, não é uma obrigatoriedade. Amo estar com os pequenos, gosto de acompanhar este momento, faço pesquisa do que eles gostam, como tenho acesso com a Nutri, fica mais fácil a parceria. Sim, é isso aí. Tonton Martins é cozinheira da escola em Higienópolis, trabalha comigo aí há mais de 5 anos, tá acostumada com a minha chatice, né? Com todo o controle de qualidade, mas a gente faz um trabalho lindo juntas. Essa escola, ela faz tudo artesanal, é maravilhoso, lanches, almoços. E a gente foi progredindo com isso, né? Não era assim, a gente foi fazendo essa transformação.
E como eu falei, optem por cardápios mais simples. Eu não posso, numa escola em que oferece itens artesanais, de repente passar a oferecer industrializados. Mas eu posso utilizar preparações mais simples, super nutritivas, mas que são mais rápidas e mais fáceis de fazer. Existem milhões, milhares de receitas muito gostosas que as crianças adoram e que são bem facinhas de fazer. Para os alunos que trouxerem as lancheiras, vamos precisar passar álcool na parte interna e na parte externa na entrada ou na hora do lanche? Na entrada, tá? Por quê? Porque não adianta a gente fazer essa desinfecção só no refeitório, né? Ele já vai ter entrado na cozinha, já pode ter tido algum contato com a superfície ou com a mão de alguém. Então, tudo que for entrar na escola, lancheira, uma fruta, uma squeeze, até um leite materno, né? Ontem eu falei aqui para vocês. As mães vão precisar continuar entregando leite materno. O leite materno pode ficar 15 dias no congelador ou 24 horas na geladeira, refrigerado. Se essa mãe conseguir mandar leite para alguns dias, melhor, porque daí ela não precisa ficar todo dia entregando alguma coisa de fora para entrar na escola. Se ela não conseguir, não tem problema, mas o importante vai precisar fazer uma desinfecção da embalagem na entrada da escola, tá? Desse leite materno. Isso vale também para as fórmulas infantis, leite em pó, enfim. Muitos bebês utilizam isso e as mães mandam de fora. Tá proibido? Não, não está proibido, mas a gente vai manter a mesma regra de antes. Qual é a mesma regra de antes? Somente aceitem embalagens lacradas. Na entrada da escola, esse é o detalhe diferente para esse momento, né? Na entrada da escola, façam a desinfecção com álcool 70%. E essa fórmula, essa embalagem vai poder ficar armazenada somente por 30 dias dentro da escola, com uma etiqueta de validade. Passando esse período, essa embalagem precisa ser desprezada ou devolvida aos pais, tá? Então não adianta, não pode deixar por mais tempo, não recebam embalagens abertas. A validade desses produtos são de 30 dias após aberto. Então, é uma segurança que a gente tem que manter dentro da escola. A gente não pode oferecer nada vencido de jeito nenhum. Pela segurança dos bebês, e se chega uma fiscalização, a escola pode ser interditada. Isso é muito sério. Amo meus pequenos, preparo mamadeiras, lanches, gostaria de saber como vai ser para levar para a sala. Eu gosto muito da ideia das caixas organizadoras, preferencialmente com tampa. Tá? Porque é uma forma de vocês protegerem todos esses utensílios, as mamadeiras, tudo que vocês forem levar para as salas, até para as escolas que precisarem utilizar as salas de aula como ambientes para refeição. Vocês podem utilizar essa caixa organizadora para levar talheres, para levar os copos, para levar os pratos, né? Se o porcionamento for feito dentro da sala. Caso o porcionamento dos pratinhos for feito dentro da cozinha, levem esses pratinhos em bandejas, porém, tampem ele com plástico filme, tá? Para que ele tenha essa proteção até chegar nesse novo ambiente. Mas respondendo essa pergunta, utilizem uma caixa organizadora com tampa. É uma forma bem fácil de proteger. Faça a desinfecção antes e depois. E aí, o que é legal? Tenha uma caixa por turminha. Por quê? Vocês vão levar as coisas limpas e trazer de volta para a cozinha as coisas sujas, todas nessa mesma caixa. Então, é uma forma bem eficaz e bem fácil de fazer essa organização. Quanto ao recebimento do SEASA, como seria a maneira ideal? Sei que está falando de lanches, mas ainda estou com dúvidas. Obrigada. Não, vou tirar todas as dúvidas de vocês. Temos mais 15 minutos, então vamos aproveitar. Recebimento de SEASA. É muito raro que uma escola tenha uma área segregada externa para fazer a desinfecção desses itens, né? Antes deles chegarem na cozinha. Então, qual é a primeira indicação? Preferencialmente, tentem receber esses itens em horários alternativos da estadia das crianças, dos alunos na escola. Se isso não for... O que significa isso, tá? Antes ou depois da abertura da escola. Ou aos sábados. Tenho clientes que estão preferindo ter aí um turno de 4 horinhas de sábado para que as funcionárias consigam fazer esse recebimento e a desinfecção para depois serem armazenados nos equipamentos de refrigeração. Então, assim, essa é uma forma. Receber em horários alternativos ou em dias que não tenham aula na escola.
Outra forma, tenham segregado na frente da escola, ali eu digo na calçada, o local em que o veículo da entrega de hortifruti, de carnes, de não perecíveis, enfim, de tudo, que este veículo vai precisar parar todas as vezes. O horário não pode ser o mesmo da entrada de saída, que tem alguma movimentação na entrada da escola, tá? Então, optem por horários alternativos aí, não pela estadia das crianças, mas pela movimentação de entrada e saída. E aí, para hortifruti em específico, a gente não pode passar álcool 70% no vegetal, né? Vai estragar o vegetal, enfim, a fruta. Eu gosto muito da ideia, que foi até algo que eu pensei junto com uma arquiteta em como solucionar essa questão, dos carrinhos tipo container, eles são fechados. Então, vocês podem colocar esses itens dentro desse carrinho e percorrer um caminho até chegar na cozinha da escola. Esse caminho já precisa ser pré-estabelecido em horários alternativos. Então, vamos supor, vai passar pelo parque da escola? Não vai passar num horário que as crianças estejam brincando, né? Então, em horários alternativos, para chegar em segurança na cozinha. A única questão é, esses produtos precisarão ser higienizados e desinfectados antes de serem armazenados. Em último caso, em casos emergenciais, coloquem num saco descartável, passem um álcool 70 na superfície desse saco do lado de fora e coloquem dentro do refrigerador para, assim que possível, fazer a desinfecção desses itens. Nos clientes que eu atendo, nas escolas que são parceiras da Nutri-Escolar, a minha recomendação é: não armazenem nada antes de estarem devidamente higienizados e desinfectados. Por quê? Porque isso pode levar a uma contaminação dentro do equipamento de refrigeração. Né? Então, o que adianta a gente fazer toda essa segurança sem ter esse protocolo de forma correta? Então, vocês podem usar o carrinho tipo container fechado ou o carrinho tipo de supermercado com sacos transparentes grandes para colocarem os itens, fechem para chegarem na cozinha protegidos e serem devidamente higienizados e desinfectados. Em casos emergenciais, guardem nos equipamentos de refrigeração para fazer essa desinfecção. Porém, lembrem-se, se esses itens forem armazenados nesses equipamentos de refrigeração, dentro de sacos plásticos descartáveis, faça uma desinfecção desse equipamento depois. Isso é muito importante, tá? E dentro da cozinha, depois desses itens serem desinfectados, também vai ser necessário fazer uma desinfecção geral do ambiente. Por isso que a gente pede que, se possível, seja feito em horários alternativos. Uma outra coisa, vamos lembrar que a gente vai abrir a escola dia 8 de setembro com 35% da capacidade. A quantidade dos insumos já vai estar muito reduzida. Pensando que nesses 35% não necessariamente vai voltar 35%, não vamos imaginar nesse momento aquela quantidade alta que estávamos acostumados antes da pandemia. Vai chegar a 1/3 disso. Então, vocês precisam testar. Se chega uma vez por semana e a quantidade que está chegando está dando para fazer essa organização, de chegar em segurança na cozinha, fazer a desinfecção e etc., beleza. Se mesmo assim está atrapalhando, continua muita coisa, tentem separar por 2 dias na semana. Então, uma entrega que era uma vez vai virar 2. Então, diminui a quantidade que vai entrar na escola no dia. Isso vai facilitar a vida de vocês. Não existe uma regra, olha, tem que ser assim, né? São orientações de segurança. E aí, para cada escola, vocês podem pensar em como proceder. Elisandra, veja se eu respondi sua pergunta, se ainda ficou alguma dúvida, tá bom? Quanto ao leite materno, pode ser congelado no colégio? Sim, os berçários congelam leite materno, porém existe uma validade de 15 dias. Esse espaço no congelador é exclusivo para leite materno, tá? Não deve ficar tudo misturado. Precisamos ter muita organização e higiene, né? Para que nada aconteça, mesmo fora desse quadro de pandemia. Isso já era uma prática necessária, obrigatória, tá? Então, tudo que é de leite materno em áreas segregadas do congelador, se possível no congelador que fica dentro do lactário ou do refeitório dos bebês, tudo sempre separadinho.
Por isso as etiquetas de validade são importantes, ficam sob o nosso controle. Exatamente. A etiqueta de validade é essencial, ela é obrigatória em relação à legislação e quem preenche ela no dia a dia são os manipuladores. Então, eles precisam etiquetar tudo o que é aberto, não perecíveis, perecíveis, tirou de uma embalagem original, trocou a embalagem, precisa de uma etiqueta de reembalagem. Imaginem só, aquela mesma regra que vale para supermercado, para restaurante. Chega uma fiscalização da vigilância sanitária, eles encontram produtos abertos sem etiqueta de validade, isso pode gerar uma multa, tá? Isso pode fazer com que a escola feche. Então, são práticas que precisam ser muito bem implantadas, muito bem averiguadas e os manipuladores precisam realmente entender essa importância e não deixar de fazer, tá? Não seria melhor cada criança trazer seu talher e, acabando de usar, eles guardarem no saquinho e colocarem na mochila? Silvana, eu sou contra, tá? Isso não está em nenhum protocolo, eu tô falando a minha opinião como nutricionista. Eu prefiro que as escolas ofereçam todos os utensílios porque ela está cumprindo os protocolos adequados de higiene e desinfecção. Então, as escolas que têm a Nutri, as escolas que conseguem seguir esses novos protocolos, é muito mais seguro que ela ofereça os talheres do que ficar vindo coisa de fora diariamente. Outra pergunta que me fazem muito é sobre os descartáveis, né? Saiu aí uma orientação em que seria melhor o descartável, mas não é uma obrigatoriedade. Eu acho que é completamente mais caro para a escola, sem pensar na sustentabilidade, na quantidade de lixo gerado, né, gente? A gente precisa pensar em tudo isso, vamos ter consciência. Eu acho que é uma forma da escola se sentir segura por não conseguir cumprir os processos com segurança. Cara, eu não estou conseguindo, eu não estou segura, não tá dando certo, então tá bom, vamos oferecer descartáveis. Mas façam os treinamentos, façam esse novo plano de contingência com os novos protocolos que gerem aí a gestão da alimentação na escola. Tem uma forma correta e segura de fazer limpeza, de fazer desinfecção. Não precisa se tornar extremamente mais caro, né? Muita escola tem a refeição como um outro negócio dentro da escola. E aí, se a gente começar a utilizar item descartável e, sabe, onde isso vai parar? Fora a quantidade de lixo gerado. Se não for possível fazer com segurança os novos protocolos, aí sim, você é a primeira a falar, vamos usar máscara descartável, vamos usar utensílio descartável, porque se der um problema aqui, a escola vai ter que fechar, enfim, né? Então, é isso. Qual o melhor utensílio de colocar álcool de parede ou pressionar o pé? Ai, gente, também uma observação importante. Álcool 70 na cozinha. Cuidado, ele precisa estar nesse ambiente, mas não deixem perto do fogão, do forno. Já pensou? Pode acontecer algum acidente, tá? Então, muito cuidado com isso. Qual o melhor utensílio de colocar álcool? Existem, né? Essas empresas que vendem esses produtos de limpeza vendem os suportes também. Peçam para elas. Normalmente são aqueles quadradinhos, eles são de plástico e eles ficam fixados na parede. Agora, para pôr um álcool 70, eu gosto da ideia do borrifador. Só cuidado para não deixar ele muito próximo ali do fogão, enfim, tá? Que pode queimar esses funcionários. E o álcool em gel principalmente. Eu não sei se vocês já viram aqueles vídeos que a pessoa passa o álcool em gel e tem contato com fogo. Não aparece a chama, a pessoa só sente a mão queimando. Então, realmente, a prática de dentro da cozinha é a lavagem das mãos. Tenha uma pia exclusiva para a lavagem das mãos. Isso já era uma obrigatoriedade anterior da pandemia. Agora nem se fala. Existem pias portáteis que vocês podem comprar na internet. É barato, é acessível. Existem cozinhas que têm mais de uma pia, então vocês podem deixar uma das pias exclusivas para a lavagem das mãos, organizando os horários de recebimento de hortifruti e tal, que muitas vezes se usa uma pia para fazer a desinfecção. Dá para fazer tudo direitinho, só que tenham uma pia exclusiva para lavagem de mãos. Isso é muito importante e isso está dentro da fiscalização. Vocês podem procurar na CVS 5, na 2619, na legislação.
E nas novas notas técnicas da Anvisa, eles falam muito sobre essa questão de lavagem das mãos. Então, precisa ter essa pia exclusiva na área de manipulação, tá bom? As mesas do refeitório deverão ter divisórias de placas de acrílico. Não vi essa obrigatoriedade em nenhum lugar, tá? Já vi algumas escolas querendo fazer isso. Mas uma sugestão é que vocês façam esse distanciamento social de 1,5 m na diagonal. Porque daí dessa forma não fica uma criança de frente para outra. Ainda não vi essa obrigatoriedade. Se for uma forma permitida de manter uma criança na frente da outra, aí tem que ver a questão do distanciamento social, se é possível não cumprir 1,5 m, como está preconizado. Então eu não posso dar essa resposta aqui para vocês, tá? Gostei da ideia ao sábado. Sim, para a escola que tem uma rotina muito corrida, fazer o recebimento dos mantimentos aos sábados é o melhor dos mundos. E aí, gente, o que é importante? É a gente pensar assim, o estoque não vai poder estar abarrotado, os equipamentos de refrigeração não poderão estar abarrotados, porque a gente vai precisar aumentar aí a frequência de higienização, né? Então, as compras que eram mensais vão precisar virar quinzenais ou até semanais. É até uma forma possível da escola se organizar para ter um controle de custo maior dos mantimentos. Muita coisa se vai, tem desperdício e perde o controle. Então, quanto menor o estoque, maior é o controle de custo da escola. Aproveitem esse momento para quem precisa ter esse controle. Tenham um estoque reduzido, tá? Se higienizarmos as verduras no ato do recebimento, elas vão durar pouco, teriam que estar bem secas. Se a escola tiver uma área segregada para higienização na parte externa, melhor dos mundos. Isso que eu falei do carrinho container, de chegar em segurança na cozinha, são para as escolas que não têm uma área externa segregada e específica para essa atividade. Mas não pode ser higienizado com álcool 70, isso estraga, tá? A live ficará gravada, assim que ela terminar eu vou deixar aqui no IGTV, no Ciesp, vou compartilhar no Instagram da Nutriescolar também. Obrigada, Elisandra. Gêneros perecíveis não estragam com essa desinfecção? Hortifruti sim, tá? E a questão dos ovos? Gente, os ovos, vocês podem utilizar o álcool 70% ou hipoclorito a 0,5% para passar nas cascas por fora, antes de serem armazenados. Coloco na geladeira em caixas organizadoras? Depende como que é a organização dessa geladeira dentro da escola, se existe um suporte. Agora, aquela embalagem meio de isoporzinho, não sei que material é aquele, não, tirem daquela embalagem. Coloquem ou naqueles suportes de geladeira ou dentro de caixinhas tampadas. Mas passem um álcool aí na superfície desses ovos ou lavem com água e sabão, tá bom? Pratos inox, talheres na lavagem com detergente clorado, temos segurança que foram feitos corretamente. Sim, amo detergente clorado, gente. Ele esteriliza, é maravilhoso. As escolas que têm condição para utilizar esse produto, utilizem, tá? Tanto para higienização de utensílios, até para chão, superfícies, é maravilhoso. Mas tem o álcool 70 e hipoclorito a 0,5%. A Vigilância Sanitária soltou aí uma listagem de produtos de higienização e desinfecção apropriados para esse momento, que possuem baixa toxicidade. Deixa eu ver se consigo responder mais uma. Gente, isso de não seria melhor depende da organização de cada escola. Eu acho que o melhor dos mundos é a escola oferecer tudo de dentro, porque ela consegue cumprir os protocolos com segurança, de higienização, para não ter nenhuma forma possível de contaminação. Tudo que vem de fora apresenta risco. Então, ao meu ver, quanto mais a escola conseguir oferecer as refeições, os lanches e tudo, sem precisar vir os itens de fora, melhor. Uma coisa legal para as crianças maiores que vão se alimentar na sala de aula, por exemplo, é que elas colaborem na desinfecção, né? Por que não cada uma não passar o seu alquinho com Perfex na sua mesa? É uma forma de fazer essas crianças participarem deste momento, né? E entenderem o que está acontecendo. Pessoal, eu tenho mais 40 segundos. Eu queria agradecer a presença de todos vocês. Eu espero ter ajudado. Vão ter mais lives em agosto, focadas em berçários e escolas infantis. Vou fazer de novo com a Letícia, coordenadora pedagógica, então aguardem a data. Se vocês tiverem qualquer outra dúvida, me contatem no Instagram da Nutriescolar, que eu respondo para vocês. E é isso. Muito obrigada pela participação de sempre.
Conto com vocês aí para as próximas lives. Se organizem, façam os treinamentos com antecedência, tenham os novos protocolos, né? Tenham tudo documentado e organizado. Beijo, muito obrigada.